Fala, professor. E aí, Léo, tudo bem, meu? Como é Estamos que bem tá, distantes Fabião? aí. Só a internet, deixa eu arrumar aqui. Só a internet para nos conectar mesmo nesse momento, hein? E Pô, aí, não tem professor? jeito, né, cara? Não tem jeito. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Você me ouve? Estou escutando bem. Tá Como é bem, que você bem, tá? Tá tudo bem por aí? Tudo tranquilo, tudo apesar bem, de, tudo tranquilo, professor. de... Estamos aí nessa quarentena aí, mas fazendo muita Pois coisa da é, parte técnica, estudando, trabalhando em pois é, né? situações. E Pois você, como é. está as coisas aí? Ah, eu acho que de perfil de dia a dia tá parecido com aí, né? Não tem muita diferença e aos pouquinhos a gente vai aprendendo a lidar com essas outras formas de comunicação. Aqui, a interação que a gente vem tendo no curso de treinadores tem sido tudo por computador também, nada presencial, mas tem que dar um jeito, né, Fabinho? Não tem como parar e também é um momento para a gente aproveitar e rever coisas que a gente não estava revendo, de ter tempo para acessar coisas que a gente não estava acessando, né? A nossa rotina, ela às vezes não nos permite, né, esse caminho. Perfeito, perfeito. Cara, acho que agora nós dois aí vamos tocar, né, uma mediação Vamos aí em nessa. relação à questão da Copa São Paulo, né, de juniores, a questão do trabalho aí. Se tu tiver aquele roteiro, que a gente montou um roteirinho bem legal ali, eu posso até Tá aqui, acessar e tá aí com você. Então aí tá vai aqui. procurando Tá e vai conversando e vamos discutindo esses assuntos e acho que expondo, Vamos né, nessa. para as pessoas que estão aí ao vivo conosco aí para poder entender um pouquinho do trabalho também, das ideias que a Pois gente é, acredita. A gente compartilha muito, né, Léo? Muitas coisas aí, bem pois interessante. é, pois é. E já agradecendo Vamos, o canal também, né? Pela oportunidade. Toca lá, Léo. exa exatamente. Vamos agradecer o La Tática, né, através do João Isso. Borel, do professor Anderson. E eu acho que é uma bela oportunidade que a gente tem de expor e de expor as ideias, de falar um pouquinho sobre o que foi feito. É, nada melhor do que fazer isso com quem conseguiu entender o processo, administrar o processo como um todo e chegar ao que todo mundo busca, né? Então, acho que É antes de isso. qualquer coisa, te parabenizar pelo processo, pelo perfil dos jogos e o documento também ficou muito legal, né? O documento É, foi bem bacana. E eu acho que a questão mais importante do documento em si é abrir as coisas, né, Fábio? Abrir o que a gente faz, abrir as nossas ideias e as nossas tentativas. A gente não tem como garantir que é certo, que é errado, mas uma coisa a perfeito. gente tem como fazer, a gente tem como mostrar para os outros. Então acho que o documento tem um mérito gigante em mostrar o que foi feito. Deu É. certo, né? Meus parabéns, uma Para as baita pessoas que estão nos conquista. assistindo, né, essa questão do documento que o Léo tá falando ali, eu acho que uma das coisas fundamentais, né, Léo, é a gente propagar a informação e mostrar Perfeito. aquilo que a gente faz e que a gente aplica. Eu brinco, eu falo muito com o Anderson também agora, que está participando também do grupo ali, né? Que trabalhou junto também no Esportivo Uhum, Brasil. A gente fala muito assim que a gente está vendo muitos discursos, muitas coisas legais, mas uhum. assim, a gente precisa, eu acho, de algumas coisas também que sejam feitas realmente na parte de campo, sejam aplicadas na parte de campo. Então, quando eu fiz o documento, Perfeito. Léo, a ideia, pelo menos básica ali, é demonstrar um pouco da forma que foi feita, da forma como foi construída, da visão do treinador, entendeu? Claro, Aquela coisa claro. de como o treinador conduz o processo, de que Uhum, forma foi uhum, conduzido esse processo pelo treinador em si. uhum. Então, depois, até o pessoal do Natática, se quiser disponibilizar o documento também aí, pode disponibilizar. Ele já está disponibilizado em um outro site, mas a gente Uhum. disponibiliza também para o pessoal daí também que quiser ter acesso. Mas É, é um pouco do trabalho e eu acho pois é. importante isso. Uhum. Ah, eu acho que a palavra-chave aí é acesso, né, Fabinho? De qualquer jeito, a gente precisa romper um pouquinho as barreiras do que é obscuro dentro do futebol. Muita coisa é tentativa e erro, não tem jeito. A gente tem a teoria, a gente tem aquilo que norteia o processo e que alguns treinadores acham por bem uma opção, outros por bem outra opção. Mas o que a gente precisa é trocar essas informações, né? No processo que deu certo para você, o que foi feito, no processo que deu certo para mim, o que não deu certo para mim, o que foi feito. E aí um pouquinho a gente consegue filtrar, né? A gente consegue tirar um pouquinho de cada
e reavaliar. Então, a palavra acesso aí é espetacular e parabéns pelo título, parabéns pelo documento. Vamos destrinchar um pouquinho isso aqui juntos. E mais do que nunca, só para fechar, e daí tu toca aí, essa questão do. Ganhou o título, né, Léo? Eu acho que o principal não é ganhar o título. Pô. A gente jogou, nós tivemos a oportunidade de jogar contra, né? E o jogo nosso foi um jogo bem Sim, legal, bem interessante. sim, sim. Muitas nuances dentro do jogo limpo, jogo claro. Uhum. E eu acho que isso que é fundamental. Você ter uma identidade, né, Léo? A tua equipe tem uma identidade, a minha equipe tem uma identidade. Muitas vezes o Exato. jogo é vencido por detalhes, a gente sabe disso. Uhum. Mas é a gente ter essa identidade, as pessoas olharem, pô, aquele time do esportivo lá, pô, tem a identidade do Léo, do Uhum. clube também, o que Uhum. o Fábio fez, ou o que o Inter está fazendo. Então, acho que isso é uma das coisas principais. Vamos lá, Léo, toca a ficha aí. Né? Perfeito, vamos lá. A gente, enfim, né, vamos comentar um pouquinho da importância do processo dentro de uma preparação e de um caminho de Taça São Paulo, né, que eu acho que é muito maior do que do que a própria Copinha. O processo da Copinha é gigante, né, ele começa bastante cedo para clubes grandes com uma gama de competições gigantescas como o Inter e também para o Desportivo Brasil. A gente entende, acho que todo qualquer sub-20 entende o processo de Copa São Paulo como o momento mais marcante da temporada, apesar de disputarmos os nossos torneios regionais, os nossos campeonatos. O processo de Copa São Paulo, ele é o término do ano, né? A gente muitas vezes confunde com o início do próprio ano, por conta da cronologia da coisa, mas ele é o término do ano do sub-20. Então é um processo que envolve uma mobilização geral, é o clube inteiro se movendo para isso, pensando nisso, somos nós também entendendo como dividir a competição. A gente falou aqui, né, de processo, a gente marcou no nosso bate-papo a ideia de processo de construção e trabalho para a Copinha. Então a Copinha começa muito lá atrás, né? A Copinha começa quando a gente inicia o nosso ano tentando entender como é que o nosso clube, qual que é a nossa ideia de jogar, o que a gente tem na mão, se dá para fazer jogar, se não dá, como a gente transforma o que a gente tem na mão, né? Porque senão é cômodo da parte do treinador também, né? Ah, eu tenho isso na mão, só dá para jogar assim. Então, eu acho que a gente pode passar aqui, Fabinho, pelo processo de construção e trabalho para se chegar numa copinha. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia de ganhar ou formar, né? Que é uma coisa que está bem real na cabeça de todo mundo, principalmente quem trabalha na categoria de base. Vamos falar um pouquinho de prospecção de atletas e reserva de evolução, transição base profissional e idade da Copa São Paulo, o que seria melhor, o que seria pior, quais são as nossas ideias sobre isso, ou mesmo sem julgar, só para falar a respeito. E aí podemos flutuar e passar um pouquinho em cada um, né? E também entender o que o pessoal pergunta aí, as interações de todo mundo. Boa. Posso começar, Léo, ali? Falar um pouquinho dessa Você é o construção, né? campeão, né? Se você não tiver prioridade nesse momento, estamos louco. Para isso, Léo. Toca a ficha, Na toca a ficha. verdade, eu reiniciei no ciclo internacional no ano passado ali. Esse documento que você tanto falou, ele mostra isso aí. Fiz um ciclo de um ano, que era até o termo da Copa São Paulo. Mas, assim, uma Uhum, das coisas que a gente prezou muito no ciclo é a questão da característica em relação ao jogador. A característica do uhum, jogo. É um jogo propositivo, que eu venho fazendo já há algum tempo, uhum, esse trabalho. E, principalmente, a questão do jogador estar pronto para entrar no profissional. Melhorar essa, aqui no internacional, principalmente, né? O modelo acho que é um pouco uhum, diferente ainda do desportivo, não sei como está hoje o modelo, né, lá. Mas o modelo nosso é essa questão do profissional, de preparar esse jogador para o profissional. Então a gente uhum, estruturou isso ao longo do ano. Então a gente passou por um primeiro momento ali desse campeonato estadual, nosso calendário aqui, a gente baixou a idade, baixou essa idade para sub-18, uhum, por uma condição também aqui do clube, a gente pegou os meninos mais velhos, 9-9, o outro 0-0 e deixou no Inter dele, como prospecção ali uhum, no profissional, e a gente reduziu a idade dos juniores. E aí, automaticamente, a gente tem um certo sofrimento, né, Léo? Principalmente por conta de jogar o estadual abaixo da idade, e a gente acabou conquistando o estadual no primeiro Pois momento é, aqui, eles foram e campeões, né, do ano. foi. Mas o estadual acaba tendo um nível menor, aí eu classifico o nível, não desmerecendo, mas é um nível menor, um nível C, a nível nacional. Uhum, E aí a uhum, gente bateu no peito aqui e achou que era viável a gente amadurecer esse menino do Campeonato Brasileiro Sub-20.
A gente foi para o Sub-20 aí, 99-0001, um time inteiramente 01 praticamente, de 18 anos, campeonato. Difícil, né, Fabinho? Campeonato Muito difícil. duro. Muito difícil. Para nós foi muito difícil. Ainda mais por ter retornado ao clube, então o tempo de trabalho, assim, quando a gente assumiu aqui, foi já no início do estadual. Então a gente teve um pouco de treino. Isso é uma das coisas que a gente está tendo dificuldade hoje num clube grande, Léo, é treinar, cara. Hoje no clube grande, hoje Vocês estão com um calendário de profissional ou pior, né, em alguns momentos. Mas ainda nós tivemos uma vantagem. A gente fez esse brasileiro sub-20 e a gente acabou não passando da primeira fase, desse time mais jovem. Nós fizemos ótimos jogos da competição. Só que muitas vezes a vitória acaba não vindo por um detalhe. O time nosso mais novo. E aí, quando acabou o Campeonato Brasileiro, acabou ele na primeira fase, a gente conseguiu dar uma semana de descanso para os atletas, ali no final do mês de outubro, e aí fazer uma nova organização visando a Copa São Paulo, né? Novamente, entre novembro, dezembro e janeiro. E aí, novamente, nós fomos para a Copa Ipiranga, com o time mais novo, no Campeonato 9-9. A gente foi eliminado nas quartas de final. Dificílimo também, né? Culturas diferentes do jogo. Mas foi uma experiência muito legal, né? Porque a gente teve a oportunidade de jogar contra adversários de outros países, Atlético Nacional, o Midland da Dinamarca, que tem um trabalho muito bom, o próprio River Plate da Argentina. Então a gente fez de novo essa questão da idade. E isso a gente foi tendo um crescimento legal. E aí quando chegou a São Paulo, acaba igualando, né? Que os últimos anos acabaram saindo. E aí a gente acabou tendo êxito, teve um desempenho legal. Sim. E a gente conseguiu acelerar um pouco o processo, cara, em termos dos atletas. Né? Teve o primeiro semestre o Johnny subindo no profissional, e o Eric lateral, passado. Depois agora, pós-Copa São Paulo, alguns meninos ali, inclusive, todo mundo as pessoas têm gostado muito do Praxedes, né? Sim. Um dos destaques da Copinha, né? Sem dúvida. Da Copinha, que é o menino ainda de transição de juvenil para júnior. Então, basicamente, foi essa a ideia. A gente fechou o ciclo, esse primeiro ciclo, na Copa São Paulo, e acabou tendo êxito ali com o título também, Léo. Claro. Acho que, Fabinho, a gente tocou, você tocou em pontos aí que eu acho muito legal a gente reforçar, né? Pensar no jogador. Muitas vezes a gente coloca, óbvio, a importância do coletivo, acho que não tem mais o que se discutir. Agora, o coletivo é formado pelos jogadores, né? Então, a ideia de entender a característica do jogador e apostar no treino para transformar o jogador, se a gente não entender o treino como uma ferramenta que transforma o jogador, eu acho que fica muito no achismo, né? Fica muito no, vamos colocar eles ali, vamos ver se eles se dão bem e se encaixar, joga. Tem que encaixar, mas acho que o processo de treino é uma ferramenta fundamental para que a gente consiga mexer no jogador, utilizar o que ele tem de melhor, aflorar o que de repente algum outro companheiro de profissão não conseguiu aflorar ou estava no processo para colocar para fora, e aí por maturação, seja emocional, seja física, as coisas andaram melhor. Então acho que a gente acreditar no processo de treino é muito importante. No caso do desportivo, nós tivemos uma troca de treinador, eu já estava no desportivo, e aí o treinador do Sub-20 foi pro profissional do Desportivo Brasil, e aí eu assumi em outubro. Nós tivemos um problema que foi a eliminação cedo no Campeonato Paulista, devido a uma porção de competições que se encavalaram, e aí o clube precisa, por questões também burocráticas, direcionar jogadores, você sabe, passou por lá e sabe bem como é, né? Apesar de termos do Desportivo ter uma formação excelente de jogador, chegou um ponto lá, no meio do ano, que a quantidade de jogador não atendia a competições do Sub-20 fora do país, e aí mais a competição do Sub-17 fora do país, e também as competições que aconteciam aqui pela Federação Paulista. Enfim, o Sub-20 caiu cedo no Campeonato Paulista, e eu entrei em outubro. Uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim. Entrei em outubro, a gente conseguiu treinar, usar o treino como uma ferramenta de interação com o jogador, usar o treino para provocar o jogador no bom sentido, tentar extrair o que o jogador entendia do treino. Então não foi só campo, nós tivemos muita oportunidade para interagir extra-campo, com vídeo setorial, com vídeo individual, com vídeo com o elenco todo, enfim. Conseguimos
aos poucos, gerar um vínculo muito forte entre comissão técnica e jogadores. O grande problema foi a questão da competição. Por um lado, nós tivemos um monte de treino, conseguimos ter uma quantidade interessante, conseguimos traçar as metas, atingir essas metas, tanto individuais quanto coletivas, mas nos faltou competitividade. Então, a partir de outubro, o Desportivo Brasil não jogou mais. A gente foi jogar oficialmente só na estreia da Copa São Paulo contra o Galvez na sede de Porto Feliz. Então, acho que o que a gente pode tirar disso que você me pontuou e que eu estou te colocando é que o treino é uma ferramenta importantíssima. A gente precisa perturbar o jogador para a gente saber onde o jogador pode chegar, para a gente melhorar essa questão que você pontuou também da transição para o profissional. Não adianta a gente entender que ele vai chegar no profissional atendendo as demandas emocionais e de jogo se a gente não provocar eles na categoria de base. E também a gente não pode entender que essa provocação para no 17, né? Você pontuou muito bem quando a gente estava conversando anteriormente a iniciar aqui uma possível redução de idade na Copa São Paulo, que eu acho que é uma tendência de mercado. Eu acho que os jogadores já em último ano de sub-20 já estão com o pé no profissional, já estão com o pé no sub-23 agora, que é ofertado pelo calendário brasileiro. Mas a gente precisa treinar eles, né, Fabinho? Eles precisam ser estimulados, ele precisa ser estimulado individualmente, ele precisa ser estimulado a pensar, ele precisa ser estimulado a ter uma caixa de ferramentas e saber o que escolher na hora certa, e se não tiver treino, o processo não caminha, né? Um dos pontos que foi chave para nós aqui, pelo menos, foi esse período entre o Campeonato Brasileiro e a Copa Ipiranga, que a gente conseguiu dar pelo menos ali 30, 34 treinos efetivos, que eu falo. São treinos conceituais, comportamentais e os grandes princípios envolvidos. A gente amadureceu muito os jogadores na competição. Só que é uma competição que você joga de quarta quinta, joga de quarta e domingo, quarta e sábado, quarta e sábado. Foi importante, porque a gente conseguiu visualizar algumas coisas dos jogadores. Só que essa parte individual, essa parte de capacitação do atleta é uma das coisas fundamentais para o processo de formação. É você, através do treino, você conseguir identificar e conseguir desenvolver algumas coisas. E esse período de treino, do final do ano para nós, eu digo sempre aqui, a gente conversa muito com a nossa questão técnica, tanto que a gente está fazendo trabalho agora com os atletas também de home office. Tá não tem jeito, né? Não tem jeito, eles têm que se adaptar também. A gente fala muito do treino. O que você falou é fundamental. Esse período para nós de treino, no mês de final de outubro e mês de novembro para nós, foi fundamental para a gente também ajustar algumas coisas e dar o fino do desenvolvimento dos atletas ali. Foi bem interessante o ponto que você tocou também. Eu acho que recomendo o documento, o que você criou para todo mundo que está acompanhando a gente, pessoal que acompanhou a Copa São Paulo, entende o perfil de uma Copa São Paulo. Eu acho que a gente encontra ali, eu joguei contra, né? Então sentir na beira do campo é bem interessante a mentalidade do jogador, os comportamentos individuais e coletivos. Comportamento coletivo, eu acho que a gente está mais apurado para enxergar, acho que o olho já está mais filtrado. Agora é bem legal da beira do campo ver comportamento individual, né? Você vê se o quanto olha para frente, o quanto se posiciona para frente, o quanto reage quando a bola troca, quando ela passa para o adversário, quando ela é recuperada pela equipe. Então, sentir que o comportamento individual veio de processo de treino é uma coisa que valida muito a nossa profissão, né? A gente ter tempo para isso, a gente entender que a gente colocou na cabeça do jogador, ou simplesmente direcionou o jogador para que ele pudesse entender o que ele precisa fazer em cada situação, é um processo que é um período que nos deixa com uma imensa satisfação. E não ter esse tempo é algo angustiante, né? Ao mesmo tempo que a competição é o produto, né? É lá que a gente vê, é no jogo. Foi na Ipiranga que você conseguiu entender se os seus processos, os processos que você objetivou ao longo do ano, ou mesmo nessa fase de 35, 34 treinos conceituais, é no processo do jogo, né, no produto final, que você consegue identificar se deu certo ou não, né? Então, acho que da minha parte o que eu senti falta foi tentar equilibrar o tempo que eu tive de treino, que foi espetacular, conseguimos mobilizar a comissão técnica do Desportivo Brasil, participou todo mundo,
Foi um momento em que eu contei com o treinador do Sub-15, com o treinador do Sub-14, com os analistas, todos envolvidos na Copa São Paulo, de modo a atender bem os jogadores, conseguir passar e interagir com o jogador. O problema é... Não entendi. O João Borel quer botar fogo aqui, hein? Continua aí, Léo. Ah, ele tá aí? Não, guarda aí, guarda aí. No momento onde a gente conseguiu ofertar bastante coisa para eles, eu não consegui provar. Porque, assim, nós fizemos, se eu não me engano, 12 amistosos. Então, fluiu, muito comportamento você vê, e aí nós fomos jogar contra o Galvez na estreia, e aí o estádio é outro, o adversário se comporta de uma maneira única, como cada um se comporta, enfim, e aí é totalmente diferente, né? Então acho que encontrar o equilíbrio do processo de treino e jogar para um jogador, acho que de qualquer categoria, acho que a gente não precisa colocar para o sub-20, o jogador precisa jogar, né? A gente vai falar, acho que recentemente, mais para frente, de ganhar e formar. O jogador precisa jogar, a gente precisa colocar o jogador para jogar. Agora a gente precisa formar ele e treinar ele. Então, acho que o que ficou de lição para nós, o desportivo, é encontrar, nós eu digo, né, no momento, na época, foi encontrar um equilíbrio entre conseguir perturbar o jogador em treino e deixar ele ser perturbado pelo jogo, né? O que o Borel tá armando aí? Veio duas perguntas ali, aí nós vamos tentando responder, né, Léo? Uma primeira falou Vai. sobre a pandemia, o que a gente acha em relação Pois é, essa eu tô vendo ao aqui. calendário europeu. Eu acho que seria um bom momento a gente poder ajustar isso. É lógico que nós estamos em outro país, e eu não sei se... E aí até as nossas férias, tudo, talvez elas fossem em outro período, né, no período frio. Eu acho que é um momento a gente ajustar o calendário europeu. Eu não sei o que tu acha disso, né, em relação a isso. Mas você que está na Europa, né? Só para o pessoal saber, né? Você está na Alemanha, né, Léo? Verdade, não falei, né? Estou aqui na Alemanha, estou em Leipzig, fazendo curso de treinadores aqui da Universidade de Leipzig e tentando também vivenciar um pouquinho do que eles pensam, né? De como eles organizam, de como eles pensam. Acredito que a gente não vá para nenhum lugar buscar o inesperado, mas só entender como eles organizam e, a propósito, um processo bem interessante de pensamento, de organização do pensamento, acho que essa é a grande diferença. A gente pode tocar mais para frente. Eu acho que os desafios sincronizando o calendário e nós teremos desafios mantendo o calendário reverso, né? Que eles chamam aqui, eles definem o nosso calendário aqui reverso ao deles, o que não deixa de ter sentido. E acho que prejudicaria um pouco menos a fluidez do nosso ano, se fosse sincronizado, porque por uma situação econômica social, quem domina o mercado do futebol é quem tem como dominar, né, financeiramente. Então, a gente vê, tanto no profissional quanto na base de equipes grandes como você está à frente, Fabinho, a questão financeira dominando em vários momentos. Enquanto não houver sincronia de calendários, a gente vai sofrer com isso. Então, você vai criar uma equipe, você vai ter um campeonato antes de uma janela e outro campeonato antes de outra janela. É assim que vai acontecer. Eu sincronizaria, mesmo sabendo que questões sociais seriam influenciadas aí, como, por exemplo, as nossas férias e outras coisas. Tem uma outra pergunta, perguntou para nós como a gente faz com o Natal e Ano Novo, né? Porque a Copa São Paulo é um campeonato um pouco complicado, né? Você acaba tendo que trabalhar nesse período. Aqui Cruel, a gente optou em dar um tempo um pouco maior, né, Léo? No Natal a gente deu 4 ou 5 dias, eu não me recordo agora. E aí no Ano Novo a gente deu apenas a data do dia 1º de folga, que a gente viajou dia 2. Então, basicamente, nós tivemos. dessa forma... Vocês têm a viagem ainda, né? Isso. Fechamos com o jogo, acho que dia 21 de dezembro, um amistoso. Nível um pouco mais... Toca aí. Nós fizemos o processo bem parecido em relação à folga maior de Natal. E no Ano Novo nós tocamos normal. Nós treinamos 31 de manhã e 1 à tarde. Perfeito. Treinamos 31 de manhã e 1 à tarde. E também encerramos no dia 24, encerramos com amistoso contra o São Bernardo, uma equipe muito bem treinada aqui lá da região de São Paulo. Bem parecido, só que a gente treinou 31 e treinou 1.
E Acho aí, que e a programação de Copa é São uma, Paulo, acho que é, ela fica muito ela é parecida. meio similar, né? E ela é A parte cruel, né, Fabinho? Ela é ela é cruel, né? Você nem vê, você nem vê. Foi a primeira vez que eu fiz Copa São Paulo como treinador. Tinha participado de a quatro, terceira seguida. tinha participado de quatro competições no staff, né? Como auxiliar, e foi a primeira vez que eu fiz como treinador. Não existe, né? Não tem Natal e Ano Novo. Não tem. O João que é Botafogo, meu, perguntou qual que foi o plano, João Borel aí, qual que foi o plano estratégico de cada um. Nós tivemos um jogo, né, na Copa São Paulo, Pois né, é, pois é. na segunda fase, né, isso, primeira fase, segunda, terceira fase, na realidade, da Copa São Paulo. E aí eles perguntaram para nós com relação ao jogo, a estratégia. Eu, particularmente, Léo, eu tenho uma opinião, eu sempre sou do agir, não reagir, entendeu? Uhum, Assim, eu estando no clube que nem o Internacional, eu parto desse pressuposto, né? sim, Então a gente sim. viu muitas as questões individuais da tua equipe ali e alguns Uhum, comportamentos, principalmente em relação uhum, a tipo de pressão, característica de pressão, entendeu? Pressão uhum, de dois, pressão de um, pressão de três, pressão de uhum, quatro. Acho essa uma das coisas fundamentais ali. sim, E atenção nas questões das bolas paradas também, que você tem uma bola parada muito forte. Tanto que você teve sim, algumas oportunidades de fazer um gol também, sim, acho que sim. duas bem claras em bolas paradas também. Então, É. basicamente, a gente pensa um pouco essa questão do adversário. Nesse jogo, especificamente, acabei pensando dessa forma. Tá? Tem que botar fogo no Então, negócio. da nossa parte foi assim, nós tivemos que administrar uma questão de jogadores e interações que iam para o campo, porque já era um momento de fadiga muito alta, né? A gente tinha um elenco aí, estava bem heterogêneo naquele momento, é um confronto de altíssimo nível, né? Então, quando a gente descobriu que, quando foram vocês, a gente já tinha jogado contra o Volta Redonda, né? Então a gente estava querendo que fosse o Inter e tinha conversado até, é, se você se você tem o objetivo maior de todos, você tem que escolher jogar contra os melhores, né? Independente do momento que ele venha. Inicialmente, o que nos saltou aos olhos, na construção, a qualidade do goleiro. Então a nossa pressão precisava ser ajustada para ou deixar ele jogar ou tirar completamente o conforto dele, pressionar mais ou menos não teria como, até porque o Praxedes construía muito bem, entrava muito bem nos espaços, alterando, não ele sempre, mas uma possível construção com três, uma possível construção com dois, enfim. E o pé do goleiro extremamente pesado, então a ideia Essa era... construção aí de 3 ou de 2 é interessante que você tocou nesse assunto. Eu defino isso muito em relação a tipo de pressão e característica. Eu falei, pressão de um, pressão de dois, pressão de três, pressão de quatro, para poder estruturar. Então, a linha de defesa, Sim, ela não precisa ser utilizada muitas vezes com pressão de um. Eu uso daí um uhum, tipo de saída. exato. Bem legal isso que você tocou no assunto. Eu gosto de pensar nesse caminho também, a ideia é construir de América, né? Tanto você, eu tinha o goleiro do Desportivo Brasil Sub-20, o Levi, espetacular com o pé. A gente tinha um problema que era o campo, né? No processo de construção da Copa São Paulo, o nosso campo foi melhorando, mas no início ele não estava bom. Então a gente tentou construir de uma maneira que pudesse ser direta, explorando as costas da defesa, ou pudesse ser apoiado lá. Mas o seu goleiro tinha um pé pesadíssimo e ao mesmo tempo um passe muito bom. Então a minha ideia era assim, eu falava com os caras, na hora que for subir para pressão, precisa subir junto. Não precisa subir induzindo, porque se o passe for lateral a gente encaixa, não tem problema. O problema é que se subir... Tá me ouvindo aí, Fabinho? Deu uma Pô, tô travadinha. escutando. Pode dar uma travada, mas Então, a nossa pressão, o ajuste da nossa pressão foi passe para trás ou passe mais lento do que o normal. Esse era o gatilho para a gente subir a pressão. Um cuidado muito grande com o volume de lado, né? Então, nós vimos contra o Volta Redonda que a construção pelo lado de vocês era muito perigosa pela quantidade e pelo peso na área que vocês tinham. jogada com 4 jogadores, que é Então, o médio toda nosso hora entrando com na área e o médio quatro, por trás. com cinco, com quatro, agressivo na área, então teve um monte de gol com cruzamento lateral e cortando o goleiro, enfim, então a gente se organizou de modo, ou induz para o lado e encaixa bem na área, ou então não deixa sair assistência pelo lado.
induz o jogo por dentro, e aí a gente tenta roubar e contra-atacar, que foi uma arma nossa desde o começo da preparação. A ideia com bola era criar um perfil que fosse muito agressivo na troca de posse, então tentar aproveitar, não só contra vocês, mas no decorrer da competição, um desequilíbrio do adversário, uma bagunça do adversário no momento de perda da posse. Só que no começo a gente sofreu com vocês, porque o pós-perda de vocês estava forte demais, a gente não conseguia sair em 3 toques. Com o tempo a gente ajustou um pouquinho, aí conseguimos. A ideia nossa era roubar e ir para frente, só que não estava dando, vocês estavam bloqueando toda hora. Então o que a gente passou para limpa, não está dando para ir para frente, dá uma limpada e a gente tenta atacar. Aí deu uma ajustada. Mas a questão de impedir a assistência lateral, a gente conseguiu fazer razoavelmente bem, mas não fizemos no gol do Muchacho, né? Que ela sai de uma bola longa nas costas laterais, aí sai uma triangulação, uma assistência pelo lado e o encaixe não tá bom e o Muchacho faz um golaço de letra. Foi bonito. Eu acho que ele era de vocês, né? Ele é na realidade de vocês. Ele é do Desportivo ainda. Uma coisa interessante que eu acho que o jogo nosso, em partes, cara, eu fiquei um pouco, assim, não me agradou muito. Achei que o nosso jogo, ele foi um jogo com uma característica de velocidade de execução muito lenta. Talvez pelo horário do jogo. O campo também, né, Fabinho? O campo não estava rápido, não. Não, a questão da altura do gramado estava muito alto. Então, assim, quando a gente teve a Copa São Paulo, a gente viajou muito, Léo. Viajou muito, foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá. Vocês tiveram cancelamento de chave também, né? De sede. Era em Santa Bárbara, que é a minha cidade, em Capivari, então a gente viajou também. E aí, verdade. Só que assim, quando a gente entrou no campo, já ali aquele tipo de grama, e depois a gente fez já no campo do Velo, mais baixo. Então, e aí a gente conseguiu ajustar um pouco mais próximo daquilo que a gente está acostumado aqui em relação ao gramado. Mas o jogo nosso, aquele dia, ele ficou um pouco lento nas ações. A velocidade de execução do jogo, ela ficou um pouco arrastada em determinados momentos. Então, sem dúvida, ele pesava um pouquinho, né? Ele pesava um pouquinho. Mas, enfim, para resumir, a nossa ideia, assim, era construir uma bola parada forte, e a gente construiu, né? Como você falou, nós tivemos chance de bola parada ofensiva, a gente reverteu o jogo anterior com vocês, a gente saiu perdendo o Capivariano 1-0, e o empate foi na sequência com uma bola parada também. Então, eu acho que até não saiu o gol, mas o ajuste foi bem feito. A nossa ideia de aproveitar a recuperação para gol, né? Então, de explorar espaço nas costas da defesa, enfim, de pesar na área também para definir, a gente construía de modo a tentar e definir a jogada. Essa primeira ação sua de roubar próximo da linha do gol acabou não sendo tão efetiva, né, Léo? Essa ação que eu acho que porque a gente tinha uma qualidade muito grande. A gente treinou muito a fase 1-2, entendeu? De organização ofensiva e pressão. A gente conseguiu executar isso ao longo do ano e construímos diversas formas de saída. Então, muitas vezes eu dava os indicadores para os jogadores, uma pressão de 1, mudou para pressão de 2, os caras estão em lateral. E automaticamente eles estruturavam uma saída de 3-2 por dentro, uma saída de 3-1 por dentro, ou saída de 4-2 por dentro. No jogo contra vocês, estou tentando lembrar aqui, agora, novamente, a gente fez a saída, acho que linha de 3. A gente estruturou a linha de 3. Fez uma saída de 3-1 por dentro. O meia flutuando nas costas do teu meia, mas foi um jogo bem legal. A gente tentou pressionar no começo, né? O nosso pior momento na pressão foi no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo. Inicialmente a gente pressionou com 2, aí a gente igualou, né? Os 2 zagueiros, os nossos 2 da frente, e esperou para bater quando a bola fosse para o lado no encaixe. Mas não estava andando. Vocês entraram com saída entrou mais um na linha, fizeram a saída de 3, a gente não achou, não deu certo. Aí eu subi mais um, então espetei um beirada para tentar igualar na linha de 3. Eu tive que baixar os 2 laterais aí. Exatamente, aí baixou os 2 laterais, a gente estava tomando 2 contra 1 do lado. Aí eu falei, baixa, vem para cá, e no intervalo a gente tenta entender uma estratégia diferente, porque não está dando certo. A gente tentou pressionar com 1, não foi bom, com 2 não foi bom, com 3 não foi bom. E quando a gente encaixou a pressão, a bola entrou no pé do goleiro, ele bateu de primeira nas costas dos meus zagueiros. Eu falei, a sincronia não tá boa, vamos começar de novo.
Aí fomos para o intervalo e tentamos ajustar uma maneira ou outra de encaixar a zona de pressão, né? No pé não estava dando, porque os zagueiros construíam bem e o volante que entrava na linha também achava passe para frente, achava homem livre, enfim. Aí a gente conseguiu, talvez, trazer vocês um pouco para o nosso campo e tentar roubar do lado. Aí deu uma igualadinha, mas na pressão lá a gente não conseguiu muito, não. Foi mais complicado. Mas é bem interessante esse tipo de conversa, é bem interessante esse tipo de troca de informação. Vamos para o segundo ponto aí, Léo? Vamos lá? Vamos. Eu nem sei que hora são, daqui a pouco cai a live aqui e já viu, né? É. Então, Fabinho, vamos juntar dois, talvez. A gente está falando aqui de transição base profissional e a gente falou também de ganhar e formar, né? Eu vou, nesse do ganhar e formar aqui, eu vou dar na minha realidade, que era menos complexa do que a sua, talvez, né? Clube grande, a gente sabe que, enfim, né? Tem uma questão toda um pouco. Ao meu ver, ganhar também é formar. Eu acho que cada vez que a gente dissocia ganhar de formar, a gente tenta dissociar o que não dá para fazer, né? Então não tem como eu dissociar um jogador. Então esse jogador vai ser bom nisso, mas isso aqui deixa para lá. Assim como num processo. Não tem como eu vou formar, não vou ganhar. Ou eu vou ganhar, não vou formar. Cada vez que a gente dissocia as coisas, eu acho que a gente tende a dar um passo para trás. A minha questão precisa ter ideia para ganhar, né? A gente precisa ter um como ganhar. E esse como tem que ser identificado com uma questão mais coletiva, tem que ser identificado com o clube ou com a ideia do treinador. Não dá para fazer a qualquer custo. Mas cada vez que a gente faz de qualquer jeito, ou a todo custo, não, a vitória acima de tudo, independente do processo, aí talvez a gente erre. Se a gente entender que ganhar faz parte do formar e isso tem que ser orientado por alguma ideia, seja do clube, seja do treinador, ou dos dois, né, a ideia que é conhecida dos dois, eu acho que ganhar e formar não precisam ser dissociados. Manda você aí. Tá. O João tá falando que é 1 hora de live, então ali por volta de umas 8h15, 8h20 a gente termina. A gente entrou um Me pouco ajuda atrasado, aí, hein? tem uma dificuldade aí na conexão. Cara, eu acho que essas duas palavras, formar e ganhar, né, ela tem que estar atrelada. Principalmente quem está no sub-20, né, que é processo final ali. Na realidade, eu acho que a palavra só é saber como você ganha e saber como você perde. A gente precisa entender isso, né? Como que ganha e como que perde. O geral, o jogador competitivo, eu nem estou usando mais, né, o termo competitivo, estou usando o termo combativo. Tá? Porque competitivo todo mundo é, ninguém quer perder. Agora, para ser combativo, é difícil. Exatamente. O combativo é gerado nos treinos. Quando você gera o combativo nos treinos, automaticamente você começa a tentar transferir para o jogo. Nós tivemos um ano assim, um início legal, que foi estadual, nível mais baixo. Nós tivemos um sofrimento no Brasil muito grande. A gente perdeu muitos jogos, e normalmente os jogos que a gente perdeu foram jogos por detalhes. Era 3-2, 2-1, nós perdemos 3 ou 4 jogos 1-0, com um nível de posse de bola altíssimo, mas a gente não estava sendo efetivo no último quarto de campo. Tem uma ideia? 5 jogos, acho que nós perdemos de 1-0 no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogando com uma equipe mais nova. Então, tem que estar atrelado. E gerar esse espírito, às vezes, é um pouco difícil, né? Principalmente quando você assume um papel desse de baixar a idade e jogar com um time mais novo. Mas aí tem alguns indicadores, né? E aí é isso que eu acho que faz parte do cara que vai vencer, o atleta que vai vencer. Ele tem um perfil um pouco diferente. Ele consegue sustentar e sair desse problema. Eu chamo muito de resiliência, né? O cara é resiliente, Então tem que ter os dois, sim. É importante isso. Porque ano passado nós tivemos 4 competições. O estadual nós conquistamos. O brasileiro a gente não passou da primeira fase, foram 19 jogos, mas eu acho que foi muito importante para o processo de formação. A gente A Copa Ipiranga a gente entrou uma equipe mais nova, não poderíamos ter ido um pouco mais à frente, perdemos a quarta final, e depois a Copa São Paulo, a hora que valou a idade, a gente aconteceu. Mas assim, no contexto geral, em termos de competição, foi bom. Teve um aproveitamento. Em termos de formação também. Exato, é isso que eu ia falar. Eu tô ouvindo você falar aqui de de repente o campeonato estadual foi um nível razoável, então foi um processo de adaptação talvez de uma maneira menos complexa. Aí entra num campeonato extremamente difícil. Eu acompanhei alguns jogos do Brasileiro Sub-20, um nível de força absurdo, um monte de ideia, e aí sofre um pouquinho também pela questão da idade. Chega na RS,
com um perfil cultural, né? Diferentes culturas de jogos e também e jogos próximos um do outro, dificuldade de E assim recuperar. não, e assim não. Exatamente. Tudo isso monta um histórico que quando iguala a idade, é difícil comparar, né? Então, ele vai colocando coisa na mochila dele aí. Então, ele colocou na mochila um estadual, que apesar de ter sido um nível, como você relatou, talvez um pouco mais baixo, é um título. Um título requer passos importantíssimos, né? Aí tem o sofrimento do brasileiro, tem o sofrimento da RS, e aí quando o negócio iguala, a bagagem que você deu para os seus jogadores, de novo, tocamos no ponto do treino, né? Gosto muito do termo combativo. Eu acho que se a gente ficar determinando que o jogador é competitivo ou não, a gente erra para baixo. Não é possível que um jogador não seja competitivo. Ele compete o tempo inteiro. Estava conversando com um amigo meu, inclusive cria da base do Inter aí, Alex Nemetz, e a gente conversava a respeito, ele falava para mim, Léo, qual é a diferença do jogador ser competitivo e ter a mentalidade vencedora? Pô, competitivo é sua obrigação. Competitivo é você vencer concorrência, é você vencer o seu degrau, é você pular o seu obstáculo. A mentalidade vencedora é o que te leva a fazer isso, né? É o que te leva a ser combativo, o que te leva a entender todo o processo de um ano e estar pronto para vencer os seus confrontos, entender que você tem que vencer cada confronto para que o coletivo ande, para que você ande. Então, acho que no ganhar e no formar aí concordamos plenamente e acho que é um passo para a transição base profissional, né? Eu acho que o jogador lá em cima ele precisa chegar num nível de ser o máximo combativo possível, ele tem que apresentar um nível básico de entendimento e de caixa de ferramenta, né, um nível técnico que o mantenha lá em cima. O nível lá em cima é diferente, é grande, o passo para um sub-20, um profissional, não é pequeno, né? Só que tudo isso é o histórico. Se a gente começar a trabalhar esse menino e focar, não chega, não tem como chegar. A bagagem tem que ser desde lá de trás, né? Perfeito. Concordo contigo. Assina embaixo, Léo. O processo começa antes, né, Fabinho? O processo hoje em dia já está começando no sub-15, talvez no sub-17, vamos entender aí como a lei do mercado também. No sub-17 já não dá para a gente admitir algumas coisas, né? Já não dá para admitir aquele perfil de jogador que só pensa, só tenta quando está com a bola. Não dá para a gente admitir que o jogador entenda que para se desenvolver é só aquela 1 hora e meia de treino e depois acabou, eu só penso no futebol e no meu desenvolvimento no próximo dia. A concorrência é grande. Ele é norteado pelo dinheiro, mas ele é norteado também por ser melhor, né? Hoje a gente escuta Cristiano Ronaldo falando, o Messi falando, o desafio dos caras é com os caras, o desafio dele é com ele se supera a cada dia, né? Então, acho que o profissional também agradece muito quando o processo da base é bem feito, bem ajustado e a gente oferece para ele capacidade de resolver problema, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Tem uma pergunta até legal aqui. Tem mais um ponto ou dois, né, Léo, ali, acho que pra gente poder debater. Quantos pontos são ainda, Léo? Aí? Eu acho que a gente ainda não falou a gente não abordou prospecção de atleta e reserva de evolução. Ou até falou indiretamente, né? E redução da idade. Isso, dá para falar os dois ao mesmo tempo depois. Ali. Também acho. Zanella, um abraço, Rodrigo Belão, um abraço, Alex Nemetz, Luquinhas, tem todo mundo. Léo Dalcin, tem um monte de amigo seu aqui também, viu, Fabinho? Dá uma cara aí. Tem gente pra caramba aqui. Interessante aqui o que foi colocado, consegue debater sobre o ambiente de vocês, da preparação e durante a competição para compararmos os traços de mentalidade vencedora, competitivo combativo. Na realidade, assim, né, hoje mais do que nunca, além da parte física, da parte técnica, da parte prática, você fala do jogador como um todo, ele não é um fractal, você tem que estar tendo ele como um todo, e essa questão da parte mental, ela é muito importante. A gente fez uma atividade, a gente teve um acompanhamento psicólogo durante a competição, né, o Murilo, que fez um trabalho assim, muito legal assim, durante a competição. E a gente fez, para as pessoas terem uma ideia, a gente fez uma preparação contra o Corinthians num ambiente fechado, onde você tinha a simulação da torcida do Corinthians. Que a maior preocupação nossa não era nem a questão do jogo em si. Porque o jogo em si a gente já estava com as situações ajustadas ali do jogo.
mas foi uma situação muito da questão da pressão externa, do quanto esses meninos iriam receber, porque talvez fosse a primeira experiência de cada um, e jogar num ambiente de 10 mil, 15 mil, né? E a gente fez esse trabalho que foi bem legal, né? A gente fechou dentro de uma sala, o psicólogo montou um vídeo de 5 a 6 minutos, onde ele simulava um jogo, em si era até um jogo Corinthians Internacional, com alguns lances do jogo, e torcida, etc. E para fazer a questão da frequência cardíaca, fazer o nível de estabilidade do atleta durante essa visualização. E o legal, Léo, assim, dando isso como exemplo, e aí entra muito essa questão competitiva, combativa, e aí todos são competitivos, é que nenhum atleta desses que jogaram contra o Corinthians demonstraram alteração na frequência cardíaca. Estavam bem estáveis, bem controlados e muito conscientes. Então, quando a gente fala de combativo, não é só o combativo de ter energia dentro do jogo, mas de concentração, capacidade de responder àquele estímulo dentro do jogo. Controle de ansiedade, né? Controle de ansiedade. Então, tem muita relação com a fala de combativo, né? Eu vou pegar esse gancho e vou falar um pouquinho da mobilização que nós tivemos aqui tivemos lá no Desportivo também, porque eu acho que é o seguinte, Fabinho, se a gente entende, eu acho que é a nossa obrigação como treinador, como o líder do processo, é flutuar nas áreas sem dúvida. A gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa ter uma relação com o departamento médico, a gente precisa ter uma relação com o departamento social, tá vendo o que está acontecendo com os nossos jogadores, no intuito de formar os caras dentro e fora de campo, ou não de formar, né, eu acho que é muita pretensão, mas de conduzir a formação dos caras dentro e fora de campo. Agora, foi como eu te falei, na minha primeira experiência como treinador de Copa São Paulo, eu acho que o processo foi bem encaminhado, muito pela participação da comissão técnica. Então, eu tive ali 3 auxiliares de campo, que foram o treinador do Sub-15, que é o Igor Guerra, o treinador do Sub-14, Henrique Barcelos, que era treinador da equipe de intercâmbio do Desportivo Brasil. Tive a participação do psicólogo, o Leandro, dos analistas de desempenho, encabeçado pelo chefe do departamento, que é o Henrique Américo. E aí a gente vai falar de fisioterapeutas, a gente vai falar de assistente social. O que eu senti, se a gente não for suficiente para deixar o especialista agir em cada área, como você, por exemplo, deu abertura para o seu psicólogo fazer isso, a gente morre com o processo todo na nossa mão, né? É impossível, ao meu ver, é impossível você estimular, você perturbar e você provocar o grupo e cada jogador se você quiser o processo inteirinho para sua mão. Então, inicialmente, foi até uma questão de conversas no clube, de tamanho de comissão, se vai todo mundo participar, tem sempre as mesmas questões, né? Mas quem vai tomar a decisão e tudo mais. A partir do momento que a gente organizou esse processo e todo mundo teve o seu protagonismo na sua área, na sua especialidade, eu senti que o processo andou, fluiu, né? E as coisas aconteceram. De novo, precisa estar com um pouquinho em tudo, né? O nosso olho precisa estar um pouquinho em tudo, mas a gente se abrir ao processo também e deixar que os especialistas ajam nas suas especialidades, exatamente, eu acho que o processo anda muito de uma maneira mais fluida, né? Perfeito. Aqui a gente tem um corpo técnico bem interessante, bem legal, se você está novo eu vou deixar de gente de fora, mas a gente tem, por exemplo, em situações, por exemplo, do analista nosso de desempenho, a gente colocou situações, às vezes, a gente teve que viajar, às vezes, Campeonato Brasileiro e tal, etc., e eu trouxe ele para dentro do campo. Você vai ajudar o auxiliar técnico para dar treino. Então, fundamental. É você também tirar um pouco, né? Fundamental. Um pouco as coisas, né, Léo? Hoje ainda se vê muita figura do treinador. O treinador é ele. Não, a decisão final da parte técnica. Sem dúvida. Sem dúvida. O líder é ele. O líder é ele. Você vai escutar as pessoas, você vai escutar o que acontece em volta, vai escutar o psicólogo, usar o departamento médico, e aí você vai ajustar as estratégias de que você vai fazer. Eu acho que é bem por isso, Léo. E abrir a porta do campo também, né? Abrir a porta do campo, né, Fabinho? Acho que não tem problema nenhum. O psicólogo precisa estar no campo. O analista precisa estar no campo, não tem jeito. Não adianta sentir de fora, tem que estar perto. O processo é perto. O está participando ativamente. Tem departamento médico, todo mundo. Exatamente. Vou para a última aí, deixa eu ver que horas são aqui. 8h09. Mais 10 minutinhos aí, a gente fecha aqui. Vamos lá.
Vamos tocar então no tema da redução da idade e reserva de evolução, prospecção de atleta. Quer começar? Manda ver. Pode ser. Léo, a tendência hoje que eu vejo, pelo menos, uma tendência natural, tá? Essa questão de reduzir um pouco a questão do processo e reduzir um pouco da idade. Não que os jogadores de 2, 3 anos sejam velhos, mas hoje, pela capacidade e pelo nível de trabalho hoje, a gente consegue, se tiver tudo bem organizado, fazer com que o menino de 17 anos já pise na categoria sub-20. Menino de 16 anos possa, 15, 16 anos possa pisar na sub-17. Na realidade, é você identificar aqueles meninos que já estão na categoria, que são potenciais, e a categoria em si, para ele, já não é desafio mais. Perfeito. Né? E nós, treinadores, temos que entender, que é uma coisa fundamental, que o jogador não é nosso, o jogador é do clube. Então, quando você coloca a tua categoria, determinado clube, né, está sobrando. Determinado jogador está sobrando, determinado jogador está muito acima dos outros, eu acho que é o momento de fazer isso. A gente fez isso aqui com o Prachete. O Prachete é um menino que, no juvenil ali, ele estava já não tendo desafio mais. E aí, quando a gente fez a transição dele, colocou ele junto conosco nos juniores, ele foi obrigado a ter outros desafios, ele foi obrigado a desenvolver outras coisas. Perfeito. Eu acho que é um dos pontos fundamentais que a gente tem que ter. Isso é o que a gente chama de prospecção. Ver o indivíduo, avaliar e ver o quanto ele pode chegar e o quanto ele pode atingir. Lógico que a transição da vida para o profissional ela é difícil, mas ela pode ser feita de diversas formas. Pode ser dentro do clube, ou pode daqui a pouco, quando chega na idade aí, e o clube não absorve ele ir para outros lugares, para fazer esse estágio em outros lugares e depois voltar para o clube. Então, eu vejo muito isso. Com relação à reserva de evolução, eu sempre cito o exemplo, as pessoas que me conhecem há mais tempo sabem que eu sempre exemplo, que é a garrafa de 2 litros. Tem atletas que você observa ele, você enxerga nele uma garrafa de 2 litros, mas que ele tem 500 ml. Então, ele tem ali 1,5 ainda de margem de crescimento. Agora, às vezes você olha um atleta que tu está usando, tu está jogando com ele é muito funcional para ti, mas ele é aquele atleta de 1 litro. E ele já está nos 800, 900 ml. Então, você vê que esse cara vai ser aqui. Com 15 ele é aquilo, com 17 ele já vai ser aquilo, e ele não vai chegar no 20, porque ele vai morrer dentro. Então, esse grande detalhe nosso no processo de formação que a gente tem que ter é determinar. Eu vou usar jogador funcional de estrutura para os outros? Depende do clube. Se eu estiver no clube, seja no clube menor, que eu preciso do funcional para potencializar os outros, eu faço isso. Agora, quando você está num clube grande, né, um clube top, de nível alto, eu acho que você prospectar para ter jogador funcional, aí é um desperdício, cara. Um desperdício muito grande. Difícil, né? Grande dinheiro e tempo. Então, eu vejo assim, a ideia sempre é prospectar o jogador que tenha potencial, mas aí é o que eu falo para você. A dificuldade é você ter paciência para isso. Né? Porque às vezes, que nem nós fizemos um brasileiro ali, teve um resultado que não foi bom, mas a gente sabia que essa equipe iria colher frutos lá na frente. Só que daí a gente teve convicção, né? A gente bateu no peito e vamos fazer, porque é a melhor coisa a ser feita no momento. Então, eu vejo dessa forma. Eu acho que a gente segue uma linha similar. Acho que a prospecção de atleta e a reserva de evolução, tendo em mente o que você pontuou, que o jogador não é nosso, né? O jogador é do clube, o processo é do clube, o treino é para o jogador, o treino é para ele evoluir. Quando a gente consegue ter essa visão um pouquinho mais altruísta de pensar no próximo, pensar no processo, pensar no jogador, a gente facilita o processo de prospecção e o entendimento de reserva de evolução. Fica menos num processo tão subjetivo, fica ainda num caminho de tentativa e erro, então você vai provar o jogador, vai ver o que ele te mostra, você vai provar o jogador, vai ver o que ele te mostra. Talvez o caminho a seguir, vai tentar corrigir, e aí no final do processo você fala, você teve as oportunidades, que a maioria teve, o processo está mais ou menos regulado, tem gente na sua frente. Eu acho que se a gente entende que o jogador é do clube, a gente faz esse processo de uma maneira mais inteligente e mais coerente. E com certeza o ponto que você pontuou é assim, o jogador precisa ser desafiado. Se ele não é mais desafiado, se a gente erra no desafio também, a gente corre o risco de errar no diagnóstico, né? Então, se dá um desafio muito grande, precisa ter paciência e voltar um pouquinho. Mas enquanto ele não é desafiado, a gente não sabe onde ele pode chegar. A gente não sabe o que ele tem, o que ele é capaz de fazer
para romper um desafio. Então, identificamos por uma série de fatores que o sub-15 não é mais desafio, vamos te testar um pouquinho em cima. Mas para vir e testar em cima, para ele não ser um sparring de treino, ele precisa ter espaço. Então talvez o do 17 precisa ser testado em cima também. E aí é um processo que o clube vai, que as pessoas responsáveis no clube vão norteando. Agora, acho que um ponto que é primordial para um atleta é aproveitamento de tempo. E quando ele fica numa categoria que ele não é mais desafiado, ele está jogando o tempo dele fora. E, em paralelo, ele está se adaptando por baixo, está se nivelando por baixo. Aí a gente vai ter o processo de vencer na força, ou de vencer na própria mentalidade, quando a mentalidade dos outros não é a mesma. Então, o ponto de desafio de jogador aí e reserva de evolução é onde a gente pensa da mesma maneira. E aí eu vi jogadores do seu time na Copa São Paulo, vindo de um sub-17, por exemplo, que é o caso do Praxedes. Com a gente, nós tivemos jogadores do sub-15 atuando. Exatamente, o Kevin, que jogou, que fez o gol, inclusive o gol de empate. Mas qual que é a questão? Por que estava jogando? Não estava jogando porque suportava na força, ou não estava jogando porque fez 3 ou 4 jogos bons. Estava jogando porque no cômputo geral apresentava condição para jogar. Conversava num nível bom com os caras, interagia num nível bom com os caras, todo mundo gosta dele dentro e fora de campo. E dentro de campo apresentava produto final, tanto individual como na participação coletiva. Então aí a gente conseguiu ajustar os garotos assim. Mas acho que a chave da questão, Fabinho, é conhecimento por parte do treinador, respaldo por parte da diretoria, condução e um norte por parte do clube. Aí a gente consegue prospectar e atender ao mercado. Não tem jeito, a gente não pode brigar com o mercado. O Desportivo Brasil não pode brigar com o mercado. O Inter um pouco mais, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não pode brigar com o mercado. Então a gente tem que entender que o mercado vem mais cedo. Quando ele vem mais cedo, ele pede jogadores um pouquinho mais cedo. E aí a gente entende o processo e caminha junto. Perfeito. O João falou ali dos 3 minutos. Acho que a gente já vai ter que encerrar, né, Léo, ali. A pergunta do Gustavo Almeida ali, treinador especial do Corinthians ali. Vou pedir para ele fazer para mim por WhatsApp. Vou dar minha opinião dele. Ele é um irmão. Ele é um irmão. Comigo aí, ó. Perguntou se o trabalho da 17 foi bom. Acho que agora é momento, né, Léo? A gente pede desculpa por ter demorado um pouco, né, para ter entrado, né? Ali tá marcado para 7 horas, vai ter um pouco de dificuldade na conexão, né? Você tá fora, eu também tenho um pouco de dificuldade aqui. Agradecer a oportunidade, João Borel, Anderson Gôngora, tá? Ali, que eu acho que é um momento legal, um momento interessante, e mais situações dessas, né? Dessa forma, eu acho que a gente deve ter, poder discutir, poder falar um pouco do futebol de verdade, né? Aquele que sai da teoria e aplicar na prática. Não, muitas vezes, eu brinco com o Anderson Gôngora, falo, Anderson, tem umas lives fera, né? Mas live muito top. Só que é muita coisa teórica. Quero ver a hora que você desenhar um treino e aplicar isso e ter a gestão em relação a coisas. Mas é espaço para todo mundo, né? E só agradecer. Também acho. Tá? É isso aí, Fabinho. Agradeço você, te parabenizo, tanto pela abertura dos processos, pela coragem de expor e pelo título da Copa São Paulo também, que a gente sabe o quão difícil deve ter sido, né? Você viveu. Agradecer ao Latática também, pedir desculpa pelo atraso. A gente também está se adaptando a essas novas tendências, né? Com certeza. Eu acho que foi um bate-papo bem legal, bem fluido, bem aberto e, enfim, espero que a gente tenha contribuído com o pessoal que assistiu, porque você contribuiu